Fala moçada, estamos de volta agora com o nosso segundo ponto de estratégia de resolução da prova, o nosso segundo módulo, onde a gente vai abordar 3 pontos. Primeiro, a gente vai abordar sobre conhecer prova, como é que é a prova do exame de suficiência, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai conhecer a ordem em que a prova é disposta, quais são as disciplinas que caem na prova e como é que elas, e qual a ordem que essas questões são lançadas e cobradas na prova. E o terceiro ponto é qual é a estratégia que a gente vai criar, qual é a ordem de resolução da prova que a gente vai adotar para resolver essa prova do exame de suficiência. Então, vamos dar uma olhadinha item por item, vamos lá. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando, no nosso primeiro módulo, na aula passada nós vimos o tema motivação e vimos o tema disciplina. Ok. Então, no nosso segundo módulo, que a gente vai ver aqui agora, nós vamos abordar esses 3 pontos aqui, ó. O ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5, que são fundamentais na nossa estratégia de resolução da prova. A gente vai abordar, conhecer a prova, nós vamos falar sobre o número de questões que caem na prova e a ordem em que elas são dispostas e vamos ver quantas questões mais ou menos caem de cada disciplina e assim como também ver quais são essas disciplinas que caem na prova. Beleza. Em seguida nós vamos entrar aqui no nosso ponto 5, nós vamos estabelecer uma ordem de resolução da prova. Isso aqui é crucial, esse ponto aqui, ó, marca ele aí no teu material, porque ele é assim de suma importância. O ponto 6, que é estratégia de como resolver a prova, ela é simplesmente fundamental. Bom, gente, então abordando aqui o nosso primeiro ponto, que é a parte de conhecer a prova, vamos dar uma olhadinha na prova, né? Ver como é que ela vem. Essa aqui foi a prova de 2016, que aconteceu, 2016.1. É o layout da prova que vocês vão receber no formato de caderninho. Então, ela vai vir dessa forminha aqui, com as instruções, o tempo de prova que vocês vão ter, 4 horas de prova. Normalmente a prova começa às 9 e vai até 1 da tarde. E aí vem aqui as questões. Bom, a Fundação Brasileira de Contabilidade é quem vai fazer a provinha de vocês. E aí veja, diferente de prova de concurso, qual é a principal diferença que tem na prova do exame de suficiência e em prova de concurso público? Bom, normalmente na prova de concurso público, os examinadores, eles delimitam aqui em cima os temas de cada prova. Então, quando vem aqui direito administrativo, aí eles botam aqui em cima direito administrativo e vem as questões. Aí aqui embaixo, direito constitucional, ele vem aqui, bota o temazinho, o nome direito constitucional e vem aqui as questões. Matemática financeira e estatística, aí vem aqui embaixo o nomezinho matemática financeira e estatística e ele coloca aqui o número de questões. Bom, aqui na prova do exame de suficiência isso não acontece. A prova ela é toda corrida, com os temas todos corridos aqui, ó. Mas com o passar do tempo, quando a gente for resolvendo questões, vocês vão ver que quando você bater o olho aqui na questão, você vai entender e vai saber de qual disciplina essa questão está sendo cobrada. Por exemplo, aqui ele está cobrando atividade operacional, numa movimentação financeira. Bom, você está cobrando atividade operacional numa movimentação financeira, isso aqui é uma questão sobre fluxo de caixa, que ele está abordando contabilidade geral. Ah, legal, beleza. Opa, aqui é uma questão de débito e crédito. Uma questão de débito e crédito, ele está querendo conhecimento básico da gente. Então, isso aqui é uma questão de teoria da contabilidade. Opa, falou aqui normas brasileiras de contabilidade, TG 06, com as operações de arrendamento mercantil. Opa, então aqui ele está cobrando normas brasileiras de contabilidade. Então, veja que quando você bate o olho aqui em cada questão dessa que o examinador cobra, opa, questão sobre depreciação. Depreciação é a questão clássica que cai na prova do exame de suficiência. Já vou deixar até marcadinho aqui, ó. E marca aí no teu material também. Questão sobre depreciação é a questão líquida e certa de cair na prova do exame de suficiência. E depreciação é um assunto que é cobrado na prova de contabilidade geral. Opa, questãozinha de classificação de contas. Aqui o examinador adora cobrar qual é o total do ativo circulante, qual é o total do ativo não circulante, total do imobilizado, total do PL, total total de receita, o lucro que a empresa teve. É uma questão de classificação de conta. Só que ele não coloca puramente a classificação de conta, ele quer saber
se você consegue agrupar essas contas. Então, aqui ele está pedindo o quê? Por exemplo, imobilizado. Então, eu preciso saber aqui quais são as contas que compõem o grupo do imobilizado e vou só somar os valorizinhos aqui. Como eu posso usar a calculadora na hora da prova, é uma questãozinha fácil. É uma questão que aborda o tema classificação de contas, só que revestido nele num agrupamento de contas. Então, essa aqui é uma questão clássica de teoria da contabilidade. Aqui, outra questão de normas brasileiras de contabilidade, a NBCTG 26, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, é uma questão clássica de normas brasileiras. Opa, aqui ele está trazendo um tema sobre demonstrações contábeis, DLPA, é uma questão cobrada no assunto contabilidade geral. Então veja, quando você bate o olho na questão, de cara, você já consegue identificar e classificar qual é o assunto de qual disciplina ele está sendo cobrado. Então, é isso que eu quero que você grave nesse primeiro momento, de como você vai identificar sobre qual disciplina e qual tema cada questão está cobrando. Por quê? Simplesmente porque não há prova do exame de suficiência, ele não subdivide os temas, ele não coloca grupinhos de questões separados por disciplina. São questões corridas. Então, você vai ter que bater o olho na questão e rapidamente identificar qual é o assunto e qual é o tema cobrado nesse assunto. Ok, gente, então já demos aqui uma passada na prova. É importante que você faça o download de outras provas também para que você veja como é que é o formato, como é que é a estrutura da prova, como as questões são abordadas. Isso a gente vai ver bem mais aprofundadamente quando a gente for resolver questões. Porque na parte de resolução de questões, aí sim, a gente vai ver isso aí de forma mais minuciosa. Mas nesse ponto, no ponto 3 desse nosso segundo módulo, o que eu quero que você entenda é só a parte conceitual da prova. O que é a prova e como essa prova é disposta. Então, anota aí e deixa registrado para que você não se confunda com a questão de prova de concurso. Como eu já falei, a prova de concurso ela é bem segmentada, ela é bem separadinha, bem organizada em termos de disciplina. Ele bota lá o assunto e coloca as questões abaixo para que sejam resolvidas e você não vai ter a preocupação de saber, de tentar adivinhar qual é o assunto daquela questão. No exame de suficiência as questões são corridas. Mas tem como saber qual é a questão que vai ser cobrada? Tem. Você bate o olho na questão e vê superficialmente, você já sabe qual é o assunto que vai ser cobrado na tua prova. Isso é importante para que você possa seguir para o nosso segundo ponto, que é o que a gente vai ver aqui agora. Bom, gente, então vamos continuar aqui vendo como é que a prova do exame de suficiência é disposta. Bom, lembrando antes de mais nada, a mudança que teve na prova de 2016.1, que o Conselho Federal de Contabilidade divulgou, que tiveram algumas alterações na questão da disposição do número de questões. A parte de contabilidade geral, ela subiu de 15 para 21 questões. Contabilidade de custo caiu de 6 para 3 questões. A parte de ética e de português ficam em torno disseram que ia ficar em torno de 2 questões, apesar de que ética caiu 3 questões. Ok, então essa é a disposição. Bom, Oswaldo, mas você está mostrando aqui que contabilidade geral está caindo 12 questões, eram para ter caído 21. Eu sei, mas o que eu quero que você entenda é porque essas 3 disciplinas aqui, elas se confundem. Ambas abordam o tema contabilidade geral. Então, quando você for estudar o tema de contabilidade geral, esses 3 módulos aqui fazem parte de um módulo só, porque são questões que envolvem o tema contabilidade geral. Então, a prova ela é disposta mais ou menos nessa ordem. Então, começa com a parte de teoria da contabilidade, que cai aí em torno de 7 questões. Aí vem a parte de contabilidade geral, caindo em torno de 12 questões. A parte de normas brasileiras de contabilidade, 7 questões. Aí custos, que deu uma caída, né? Eram em torno de 7 questões, mais ou menos, está aí com três questões. Contabilidade pública cai 3, 4 questões. Contabilidade gerencial, cai 1, 2 questões na prova. Controladoria também cai 1, 2 questões na prova, são poucas questões que caem de controladoria. Matemática financeira e estatística cai 2 ou 3 questões, normalmente é uma de matemática financeira e uma de estatística.
Aí vem a parte de Direito e Legislação Aplicada, cai em torno de 3 questões. Ética, 2, 3 questões. Auditoria, 3 questões. Perícia, 2 questões. E Português, 2 questões. Então tá aí um número de questões que cai na prova do exame de suficiência, são 50 questões. Tá aqui, essas são as disciplinas que caem na prova. E essa é mais ou menos a ordem em que as questões são dispostas na prova do exame de suficiência. Então começa com a parte de contabilidade propriamente dita, né? Teoria geral e normas brasileiras, custos, pública, gerencial, controladoria, matemática financeira, direito, ética, auditoria e perícia e português. Mais ou menos dentro dessa ordem, é a ordem que a prova ela é disposta, ok? Gente, então essa ordem que eu mostrei para vocês aqui é a ordem em que normalmente ela vem disposta na prova do exame de suficiência. Então, isso é importante para que você saiba normalmente como é que a prova vai vir cobrando para você, como ela vai ser cobrada em termos de ordem de resolução da prova. Agora um detalhe super importante e talvez seja um dos mais importantes do nosso curso como um todo aqui, é a hora de fazer a estratégia de resolução da prova. E o que eu quero dizer com vocês sobre isso? É a ordem como vocês vão resolver a prova. Porque essa ordem aqui é a ordem que o examinador colocou para vir na prova. E não necessariamente é a ordem que você vai fazer a prova. Então o nosso próximo ponto que a gente vai abordar aqui nesse segundo módulo, e que para mim é um dos mais importantes, é o módulo de estratégia de resolução da prova. Agora a gente vai definir uma ordem de como você vai fazer a prova. A ordem que eu vou colocar aqui para vocês é uma ordem que, pelo estudo que eu fiz com os nossos alunos que nós tivemos até agora, seria uma forma ideal de resolver a prova. Mas não significa dizer que seja a melhor forma. Isso aqui foi um critério estatístico que nós criamos. Historicamente, pelos nossos alunos, a gente fez um estudo, verificamos quais eram as disciplinas que normalmente os nossos alunos tinham mais afinidade e as disciplinas que os nossos alunos tinham menos afinidade. Então, com base nisso, nós criamos uma estratégia de ordem de resolução da prova, que é o que eu vou passar aqui para vocês agora. Mas ressalto, não significa dizer que é a melhor ordem para você. Eu preciso que você critique esse material e que você crie a sua própria ordem. Se você achar que essa é a melhor para você, que ela se enquadra para você, ótimo, excelente, siga essa ordem. Agora você pode dizer para mim o seguinte: Oswaldo, eu sou fera em contabilidade de custos. Eu posso começar a prova por contabilidade de custo? Claro que pode. Agora, se você chegar para mim e dizer, Oswaldo, eu sou um zero à esquerda em contabilidade de custo, não tenho domínio nesse conteúdo, não tenho facilidade para absorver a parte de contabilidade de custo, legal. Então, cara, essa aqui tem que ser a última prova que tu vai fazer, já que é a que tu tem menos afinidade. Então, com base nisso, foi que nós criamos a nossa estratégia de ordem de resolução da prova e eu vou mostrar para vocês agora. Gente, para tudo, esse ponto aqui é o ponto, nossa senhora, é um dos pontos mais importantes. Então, marca aí, bota um coração, bota uma estrela, bota uma flor, bota a lua, bota o sol, bota as estrelas, faz qualquer coisa, mas anota esse ponto, bota pregado na testa do teu namorado, da tua namorada. Nossa, que ficou feio, gente, isso aqui era para ser uma lua, tá? Mas caramba, como ficou horrível. Eu não vou nem continuar para não ficar pior ainda. Mas pega esse ponto aqui e coloca na testa do teu namorado, da tua namorada, do teu esquema, do teu ficante, do teu amante, do teu namorado, do teu amigo, do teu esquema, na testa aqui do produtor que está rindo na minha cara aqui agora. Enfim, faça qualquer coisa, mas esse ponto aqui é o mais importante. Se o seu namorado perguntar por que você está colocando isso aqui na testa dele, diz, meu amor, não se preocupe, é para o bem do nosso futuro. Vamos lá, gente. Então veja só. Essa aqui seria a ordem que eu entendo que seja a mais eficiente para que a gente possa fazer a prova do exame de suficiência. Relembro que isso aqui é o que nós fizemos com base na estatística dos nossos alunos. Por questão de afinidade, de disciplina, questão de facilidade de entendimento do assunto e questão de domínio e facilidade na hora de desenvolver a prova lá no dia do exame de suficiência, no estudo que nós fizemos aqui ao longo de 2 anos, que é o tempo que nós temos de edição aqui do exame de suficiência. Nós estamos na nossa 5ª edição. Legal. Então veja só, como é que eu começaria a fazer essa prova? Bom, eu começaria logo pelas disciplinas mais importantes da prova. Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Só aqui, gente, se eu fizer todas as questões do exame de suficiência em relação a essas 3 disciplinas, no acumulado eu já passei na prova.
eu já tenho 26 questões. Lembre o seguinte, para passar na prova do exame de suficiência, das 50 questões que você tem para fazer, você precisa acertar metade. Então você tem que ter 25 questões resolvidas na prova. Acertadas, claro, né? Não resolvidas. Bom, então teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, gente, só aqui dá 26 questões. Você já matou a prova. Daqui para frente, o que você resolver, daqui para frente o que você fizer é lucro. Lucro no seguinte, porque você fez aqui 26 questões, de repente você corre o risco de errar alguma questão aqui, sei lá. Então, o que você acertar daqui para frente vai ser um bônus, algum escudo, né? Alguma coisa que lhe proteja. Caso você erre alguma coisa daqui, você tem alguma coisa para recorrer do resto das questões. Na prova do exame de suficiência não tem colocação, não tem primeiro, não tem segundo, nem tem último lugar. Tem a lista de aprovados. Se você acertou 25 questões ou se você acertou 50, você vai passar do mesmo jeito. Então, o que eu preciso que você se preocupe de cara é matar o grosso da prova. É teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. E como a gente viu aqui na ordem de disposição da prova, elas são as primeiras logo de cara. Teoria da contabilidade geral e normas brasileiras são as primeiras questões que caem na prova, né? Então, tenho 26 questões, vão ser as 26 primeiras questões que nós vamos fazer logo de cara. Então, a gente segue, eu recomendo que vocês sigam essa ordem. Ok, então, daqui pra frente, o que a gente fizer é lucro. E aí, o que eu faria? Bom, deixa eu dar uma dica massa importante aqui para vocês agora, antes da gente dar continuidade. Gente, seguinte, na parte de resolução da prova, quando você vai definir a ordem que você vai resolver a prova do exame de suficiência, leve em consideração um detalhe. Muita gente quer começar logo, Oswaldo, eu vou logo matar as questões de cálculo, que são as mais difíceis, e depois eu resolvo o resto. Gente, não faça isso, a não ser que você domine realmente a parte de cálculo. Mas se não for o caso, não faça isso. Não faça por quê? Porque você vai resolver as questões de cálculo, você, no teu subconsciente, você começa a resolver uma questão, mas você não tem ideia de quanto tempo você vai resolver a questão. Você vai começar a ficar estressado. Estressado porque você vai começar a resolver uma conta que você não sabe o tempo que você vai levar para resolver aquela conta. Isso já vai ficar te perturbando no juízo, você vai ficar com aquela falsa impressão de que você está gastando mais tempo do que devia. E a parte de cálculo, ela exige mais do teu conhecimento do que as outras questões. Então, isso vai desgastar mais rapidamente o teu juízo. O raciocínio vai ficar mais desgastado com esse tipo de questão do que com questões teóricas. Então, você terminando de resolver as questões de cálculo e partindo para as questões teóricas, o teu juízo já está estressado, ele já está cansado, ele já está desgastado para resolver as outras questões. Então, isso não é uma ordem boa de resolver a prova. Repito, a não ser que você seja muito bom na parte de cálculo. Se for o seu caso, beleza. Mas, pelo que eu estudei, pelo comportamento dos nossos alunos, não é o caso. Os alunos que chegam e nos procuram para fazer o curso, a grande maioria deles dizem que tem dificuldade na parte de cálculo. Então, o que eu recomendo para você? Primeiro, resolvam as questões teóricas. Façam logo as questões que não envolvem cálculo, porque não desgasta tanto o seu raciocínio na hora da prova. Então, mate logo aquelas disciplinas que você tem um maior domínio, e aí eu preciso que você faça uma autorreflexão. Pergunte para si mesmo quais são as questões que você tem mais afinidade e quais são as questões que você tem menos afinidade. Essa vai ser a ordem que você vai fazer sua prova. Por estatística, essa seria a ordem dos nossos alunos, que é a que eu estou colocando aqui para vocês. Se for o seu caso, ótimo, siga ela, mas critique o material. Pergunte para você quais são as questões que você tem mais afinidade e quais são as questões que você tem menos afinidade. E aí você vai fazer as questões por ordem de prioridade, da sua afinidade. As questões que você tem mais conforto na hora de resolver a prova. Lembrando, de preferência, resolva primeiro as questões teóricas e em seguida resolva as questões que envolvem cálculo. Isso vai fazer com que você tenha uma desenvoltura melhor na resolução da prova. Vamos voltar aqui para o material para a gente dar continuidade na ordem de resolução da prova. Beleza, então gente, dando continuidade aqui, ó, nós primeiro vamos matar aqui primeiro essas três disciplinas, teoria geral e normas brasileiras, porque aqui a gente já mata 26 questões da prova, a gente praticamente já está aprovado, resolvendo essas questões aqui e acertando. E aí vamos para os bônus agora. O bônus é o que a gente acertar daqui para frente, é lucro.
alguma questãozinha que a gente acertar aqui que possa cobrir algum erro que nós cometemos aqui na resolução de alguma questão daqui para frente. Ok. Então, qual é a ordem que eu colocaria? Bom, eu começaria depois de resolver essas três aqui, eu pularia para a prova de ética. Três questõezinhas boas de serem resolvidas, não tem muita dificuldade nelas. Em seguida eu faria aqui a prova de auditoria, mais três questõezinhas também, questões boas de serem resolvidas, que não força tanto o nosso juízo. A prova de perícia também no mesmo naipe da prova de auditoria, mais duas questõezinhas boas aí para a gente resolver. E aí vem contabilidade pública, direito e legislação aplicada. Cada um aí com em torno de 3, 4 questões mais ou menos, ó. Também questõezinhas boas de serem resolvidas e que não tem tanta exigência em termos de desgastar o nosso conhecimento. E aí a gente já fica com 40 questões. Bom, português é uma incógnita, tem gente que tem muito conhecimento em português e tem gente que mal tem conhecimento em português. A gente não vê essa disciplina na prova, no nosso transcorrer do nosso curso de ciências contábeis na faculdade. Português a gente vê na época de colégio, no ensino médio, quando a gente se prepara para fazer o vestibular, né? Aí é a época que a gente vê português. Dali para frente você só vai continuar vendo português se você estiver estudando para concurso público. Se você estiver estudando para concurso público, então você está afiado na parte de português. Se você não estiver estudando, português é uma disciplina que você não vai estar tão afiado assim. Agora o detalhe da prova de português é que normalmente cai pelo menos uma questão de interpretação de texto. Antigamente eram 3 questões de português, vinham aí, o examinador revezava, vinham 2 questões de interpretação de texto e uma questão de gramática, ou 2 questões de gramática e uma de interpretação de texto. Como no exame de suficiência 16.1 o examinador mudou, caiu de 3 para 2 questões na prova de português, então vai vir muito provavelmente uma questão de gramática e uma questão de interpretação de texto. Ok, então essa seria a prova de português. E aí vem a parte que a maioria dos alunos tem dificuldade. Contabilidade de custo, contabilidade gerencial, controladoria, matemática financeira e estatística. Eu vou só abrir uma aspa aqui na prova de contabilidade de custo, porque vai ter pelo menos aqui uma questão que seja teórica envolvendo classificação de custo, custo direto, custo indireto, custo fixo, variável, o que é custo, o que é despesa. Então tem pelo menos uma questão de classificação de custo que é teórica na prova de custos, que não envolve cálculo. Então isso aqui é uma questão boa também de ser resolvida para não perder a prova de custos. É uma questãozinha boa para que você resolva. E aí vem contabilidade geral, gerencial, cai uma ou duas questões na prova, controladoria, uma ou duas questões na prova, matemática financeira, tá aqui as duas questões que caem na prova. Então, gente, essa seria a ordem em que eu sugiro que vocês resolvam a prova do exame de suficiência. Das questões mais importantes, aqui um grupo de questões que não desgasta tanto o conhecimento, e aqui a parte que seria a mais temida, digamos assim, em termos de questões que caem na prova, eu deixaria para resolver por último, até porque quando eu resolver até aqui, eu já estou com 42 questões na prova, se eu acertar alguma coisa daqui para frente é lucro. Na verdade, o que eu acertar daqui para frente já é lucro, né? Então eu tenho um bloco aqui e aqui eu tenho um segundo bloco aqui também. Então nesses dois blocos aqui, o que eu acertar é lucro, porque aqui eu já fiz 26 questões. Se eu acertar as 26, eu já estou aprovado, já estou tranquilo e calmo. Isso já até facilita na hora de você continuar resolvendo aqui essas questões, pelo fato de que você já está tranquilo, você já resolveu o que você precisava, daqui para frente é lucro. Gente, então nesse segundo módulo a gente encerra por aqui. O que nós vimos aqui? A parte de conhecimento da prova, a ordem em que a prova é disposta no exame de suficiência e a nossa estratégia de como resolver essa prova. Gente, esse segundo módulo ele é crucial e muito importante. Eu preciso que você veja esse vídeo de novo na véspera da sua prova. Quando chegar lá em outubro, você pega essa estratégia que nós estamos montando aqui, assista esse vídeo de novo, porque ele vai ser importante na hora da tua prova. Então a gente encerra aqui por enquanto o nosso segundo módulo e daqui a pouco a gente volta com o nosso terceiro módulo.